nefrites hoje, um assunto relacionado ao rim. Na realidade, o rim é o coração. Falar de nefrite e de febre reumática, que é mais ou menos a mesma doença. Falar duas doenças que estão relacionadas hoje, que é o coração e o rim, as nefrites e a febre reumática. Pessoal, rapidinho, uma live curtinha, meia horinha. Me pediram muito para falar de várias doenças infecciosas respiratórias. Então eu vou falar de um negócio que ninguém lembra muito nessa epidemia, mas são as nefrites, as glomerulonefrites, lá no rim. O que acontece quando você tem uma glomerulonefrite? Você fica inchado, a pressão sobe, incha o rosto, acontece muito em criança, em adolescente. E aí tem uma outra doença muito relacionada com as glomerulonefrites, que deixam o rim com problema pro resto da vida. Mesmo que melhore, eu sempre falo, olha, o pediatra falou que melhorou, que curou, vírgula, precisa de acompanhamento. Da onde vem as glomerulonefrites? De infecção de via respiratória. Aí tem uma segunda doença que tem a ver com a glomerulonefrite, que são as febre reumática, que é um reumatismo. Febre reumática também começa muito na criançada. Por quê? Febre reumática começa com uma infecção de garganta e acaba dando lesão nas válvulas cardíacas. Então tem muita gente que eu atendo que tem problema de sopro no coração, por um problema nas válvulas cardíacas, depois eu explico a válvula, o que é, e aí fica com uma lesão cardíaca que muitas vezes não precisa fazer nada, mas tem que acompanhar com o médico. Então vamos começar. Por que a glomerulonefrite ou a nefrite tem a ver com a febre reumática, tem a ver com doença cardíaca? Porque tudo começa com um problema, infecção de garganta. Então por que acontece muito nefrite na infância? A infância, a gente tem as amígdalas. A amígdala não é para cortar e jogar fora. Ah, vamos cortar e jogar fora. Não. É assim, tenta fazer um tratamento para você não precisar operar as amígdalas. Antigamente, 50 anos atrás, infecção de amígdala de repetição, cirurgia, joga a amígdala fora. Aí a medicina veio aprendendo, veio mudando. Hoje a gente tem, inclusive esses dias, eu peguei uma moça que estava tendo infecção de amígdala de repetição, 18 anos, e nunca resolveram o tratamento dela. O que eu fiz? Eu fiz um tratamento profilático de 3 meses e ela parou de ter infecção de amígdala, ou seja, deixa a amígdala. A amígdala são 2 bolotas aqui dentro da garganta que servem como se fosse um capacho na porta de casa, um tapete na porta de casa, para a gente limpar o pé. Então as amígdalas, elas retêm muita infecção que a gente vê pela boca, pela comida ou pela respiração. Eu respiro fungo, vírus, bactéria que está no ar. Por isso que está todo mundo o quê? Usando máscara. E ainda mais agora numa epidemia com um vírus altamente contagioso. Então o que acontece quando a gente respira em ônibus, metrô, em elevador, em ambiente muito fechado, um ambiente que tem muita gente, uma sala de aula, um avião, um ônibus? Você respira aquilo que todo mundo está respirando e botando para fora. Então o contágio é muito maior. Aí você respira, e por isso que eu ensinei a lavar o nariz com água várias vezes ao dia. E lavar o rosto e lavar a mão com água e sabão. Essa é a minha orientação. O álcool gel sempre foi a última orientação. É água e sabão, o melhor remédio do mundo. Mas lavar o nariz é mais importante do que lavar a mão? Não, mas é primeiro. Por quê? Se eu lavo o nariz com água lá dentro, com água várias vezes ao dia, eu estou tirando a poeira que eu respirei com vírus, bactéria, fungo. E eu diminuo a contaminação. Não adianta eu lavar a mão, passar gel na mão, álcool gel, eu cocei o nariz. Quantas vezes eu não coço o nariz? É costume. Eu cocei o nariz, eu contaminei a mão. Então eu tenho que lavar o nariz. Essa é a chave. Ah, lavar o óculos, lavar o celular? Também. Mas o nariz. O que acontece quando eu respiro? As esponjas, o tapete, o capacho, que é a amígdala, retém muita infecção, muito bichinho. E aí eu tendo amidalite, é uma forma de segurar para que não desça para o pulmão aquela infecção. Então a amígdala protege o teu pulmão. Quando
você tem na infância amidalite de repetição, ela costuma ser por estreptococo, é uma bactéria, são várias bactérias, não é um tipo só, é que nem o coronavírus. Coronavírus não é um, são muitos. Hoje é um novo coronavírus, é um X, é um coronavírus que foi descoberto em 2019, novembro, dezembro. Então, é um novo, mas tem vários. A estreptococo tem vários. Quando você tem uma amidalite, o nosso organismo vai tentar se defender daquela bactéria e cria anticorpos contra aquela bactéria. Caiu um pouquinho aqui o Instagram, voltando. Quando você tem infecção de garganta, as amidalites ou as faringites, principalmente na criança, que ela tem várias, tem que procurar um médico que ele faça um tratamento, e aí é com antibiótico, para evitar várias infecções de repetição. E tem um tratamento para isso, sem ser cirurgia. Agora, quando você tem várias infecções, você cria anticorpo contra aquele estreptococo, por exemplo. Então, exemplo, eu tive uma infecção de garganta ou de amígdala pelo estreptococo, por exemplo. Eu crio anticorpo contra esse estreptococo. Aí daqui a um tempo a criança tem outra infecção, vem o anticorpo e mata o estreptococo. Essa briga anticorpo-bactéria é como se fosse polícia com bandido. Vai ter um monte de morto na história. Um monte de bactéria morta, um monte de bactéria que destruiu o anticorpo, um monte de macrófago, um monte de leucócito, ou seja, todo o sistema de defesa e o teu sistema de bactéria brigando. E isso vai ter que ser eliminado. E nessa eliminação, ele pode sair pelo rim. E tem que sair. O rim é a via de saída de tudo. Então você inflama o néfron, que é o filtro renal. Cada rim tem 1 milhão de filtros. Eu tenho 2 milhões de filtros, que são chamados de néfron. Então uma nefrite é uma ite, uma inflamação do néfron, do rim, por causa dessa infecção da garganta. Então a infecção de garganta, que o organismo criou anticorpo contra a bactéria, acaba inflamando o rim, dando uma inflamação do rim que a gente não chama de rinite, porque o rim a gente não chama de rim, a gente chama de néfron. O néfron é o filtro, então a gente chama de nefrite, ou glomerulonefrite, que é uma inflamação do rim. O rim inflamando, o rim controla a pressão, tá certo? Todo mundo que tem pressão alta é rim doente. Qualquer velho, jovem, adulto, criança com pressão alta é rim doente, não é coração, é rim. Então, quando você tem uma nefrite, a criança vai ter pressão alta. Aí o rim inflamado não consegue filtrar direito o sal, então incha o rosto, fica inchado aqui, acorda inchado. Pode inchar as pernas também, mas a pressão alta é o problema. Aí a ureia, a creatinina, que são exames de sangue, sobem. Por quê? Porque o rim está com uma nefrite, uma falência aguda do rim, decorrente de uma infecção de garganta de repetição. Esse anticorpo com essa bactéria vão lá estragar o rim, que não tinha nada a ver com a história. A nefrite pode evoluir para o resto da vida e nunca mais curar. Pode melhorar e ficar subclínica, está lá, mas está discretinha. E essa mesma briga bactéria-anticorpo pode agredir as válvulas do coração. O que o coração tem? Para quem nunca viu na anatomia, dá uma olhada na internet. O coração tem 4 cômodos, 4 buracos, que são 4 câmaras. Então o sangue entra no átrio, aí desce para o ventrículo direito, passa para o pulmão o sangue, aí vem para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo vai para o organismo inteiro. Cada quadradinho tem portinhas, que são chamadas válvulas cardíacas. Então, quando o sangue entra num átrio, tem uma porta que abriu para entrar o sangue para o átrio, e uma porta que desce para entrar o sangue para o ventrículo. Essas portas é que nem porta de salão de filme de bang bang, aquelas portas vai e vem. Então, são portas que se fecham e abrem para o sangue entrar numa câmara, aí o coração, o átrio bate e vai para outra câmara. Aí
aquilo lá bate. Então esse vai e vem de portas são muito rápidos a cada batimento cardíaco. E essas membranas das portas, das válvulas cardíacas, podem corroer como se fosse erosão, como se fosse comidinha de formiguinha na folha, pela bactéria e pela inflamação que a infecção de garganta causou. Então, uma febre reumática que dá reumatismo, que dá lesão no coração, que dá glomerulonefrite, tudo começou por infecção de garganta de repetição na criança. Eu não sei se ficou muito confuso, mas em resumo, infecção de garganta de repetição, eu tenho que fazer um tratamento para não ter. Porque se você deixa teu filho tendo infecção de repetição, você permite que ele corra o risco de, por causa de anticorpo com bactéria, acabar tendo doença cardíaca nas válvulas, doença reumática, dando febre reumática, ou uma glomerulonefrite. E essas doenças podem ficar para o resto da vida. Então, por isso que eu falo, tem infecção de garganta, uma vez tudo bem, mas começou a ter infecção de garganta, fale com o teu médico para você fazer um tratamento que bloqueie essas múltiplas infecções. E toda infecção de garganta de repetição vai poder provocar infecção de ouvido de repetição, infecção dos seios da face, que são essas cavernas. Dentro desses ossos tem cavernas, inclusive atrás do nariz, que a gente não chama de caverna do osso da face, a gente chama de seios da face. Esses ossos têm tubinho de drenagem para o nariz. Os ouvidos têm tubinho de drenagem para o nariz. Por isso que quando você fica resfriadinho, entope o ouvido, porque o tubinho de drenagem entope. Tudo porque começou uma infecção de garganta. Então, infecção de garganta é algo comum, mas é algo que você precisa cuidar. Ah, tudo bem, uma vez ou outra, mas se tiver de repetição, tem que procurar um médico e falar, eu não quero ter infecção de repetição. E se for uma criança, mais ainda, para evitar que essa criança tenha uma glomerulonefrite, ou uma nefrite, ou uma febre reumática, um reumatismo, ou uma lesão nas válvulas cardíacas. Tudo está muito relacionado. Por isso que eu falo que a medicina, você tem que ter uma visão geral. Porque tudo é como se fosse um dominó. Lembra do joguinho de dominó que a gente botava as pedrinhas uma do lado da outra? Aí você derruba uma pedrinha e vai toc, 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 caindo todas? O nosso organismo é isso. Então quando você vai no especialista apenas, ele às vezes não tem a visão global. E eu sempre falo, vá no médico que tem uma visão geral. Entendeu? Bom dia para quem está chegando meio atrasado. Eu não falei bom dia para um monte de gente, mas deixa eu falar para a Lucy lá em Milão. Lucy, melhorou, minha linda? Melhorou, Janete? Como é que tá? Quem que eu não falei? Bom dia, Andréa. Ó, falei bom dia para mais alguns agora. Então, assim, é importante lembrar que a medicina não foi feita de especialidades. A medicina foi feita de médico. E essa visão geral é que é mais importante para você que não é médico entender. Porque senão muita gente fala, eu estou com um problema determinado na cabeça, de dor de cabeça, eu vou procurar um neurologista. Não, muitas vezes você tem que procurar um médico, porque essa dor de cabeça pode estar relacionada com um problema no estômago ou no rim. Eu estou com anemia, eu vou procurar um hematologista. Não, metade dos casos de anemia é relacionado com o rim, a outra metade é relacionado com a barriga, com verme, e não tem nada a ver com a parte hematológica em si, tem a ver com uma parte clínica. Você esqueceu de tomar vermífugo, você esqueceu de ver se o teu rim está funcionando e está dando anemia. Então, a medicina é muito mais complexa do que especialidade. Por isso que hoje, no mundo civilizado, você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos, você não consegue falar com o especialista. Você tem que procurar o clínico geral, o médico de família. Médico de família é um termo bobo, eu acho bobo. É o médico, é o teu médico. O teu médico é um clínico geral de mão cheia. Ele tem que ter a visão. E ele afasta as doenças de uma maneira visão geral e, eventualmente, ele precisa do especialista para ajudar. Entendeu? Então, vamos lá responder perguntas. Então, eu falei de infecção de garganta, provocando glomerulonefrite, provocando lesão de válvulas cardíacas e provocando febre reumática. Tudo por causa de infecção de garganta ou de amígdala. Então vamos para as perguntas na caixa de pergunta primeiro. Doutor, ouvi de um infectologista dizendo que não devemos usar máscara só se estiver doente. Besteira.
Isso era um negócio que todo mundo estava falando. Há 2 meses atrás eu fiz um vídeo rapidinho falando: não tem máscara para médico, não tem máscara para enfermeira, não tem máscara para o funcionário do hospital em Londres, em Paris, em Nova York. Aí o que eu falei? Use uma máscara, faça uma máscara caseira e use. Ela não é ideal, mas ela quebra um galho. Por quê? Porque se você olhar um vídeo de 15 segundos que eu deixei aqui no meu Instagram, está lá mostrando que quando eu falo bom dia, eu espalho para o ambiente por até meia hora ou até 3 horas todos os vírus, bactérias e fungos que eu acabei de eliminar pela minha boca. Então, se eu uso máscara, eu diminuo a contaminação ambiental. Então, é lógico que a máscara é um fator educacional importante que virou moda no mundo inteiro. Então, apesar de todo mundo falar, não use máscara, deixa para o funcionário do hospital, isso está mudando. E eu, há 2 meses atrás, falei isso. Por quê? Porque nós estamos numa epidemia tão grave que usar a máscara é tão simples e é tão protetor, porque se eu uso máscara, eu não estou cuspindo em você. E se eu não estou cuspindo em você, você fica feliz. Mas mais importante do que cuspir são as microgotículas que você não vê, que eu não vejo, mas que no videozinho que está no meu Instagram você vai poder ver. E isso é uma verdade. Então, use uma máscara hoje. Vai virar moda. Todo mundo vai usar máscara por educação. Então, vamos ver perguntas aqui do povo. Vamos lá. Remédio para a Daisy. Remédios para vermes. De quanto em quanto tempo? Daisy, 2 vezes por ano. Janeiro e julho. Dá remédio para verme para tua família inteira, para o cachorro, para o gatinho, para o periquito, para todo mundo. 2 vezes por ano. É preventivo, não é terapêutico. Então, 2 vezes por ano você toma 1 ou 2 ou 3 remedinhos para verme, ele é preventivo. Não vai matar 100% dos vermes, vai matar uma boa parte dos vermes, mas vai diminuir a tua briga de gastar sistema imunológico para matar bichinho na barriga. E todo mundo tem verme. Eu estava falando com amigos, pacientes nos Estados Unidos, falou, médico americano não dá remédio para verme. Falei, escuta, você acha que americano não tem verme? Tem. É óbvio que no Brasil tem mais. No Brasil, na África, na Índia, que são países pobres, que tem muito lixo, muito esgoto na rua, tem mais verme. Mas nos Estados Unidos tem, em Londres tem, em Paris tem, entendeu? Todo mundo tem que tomar remédio para verme. Agora, é diferente no corona. O que eu faço com pacientes que eu tenho suspeita de corona, e não é minha conduta, é conduta dos grandes médicos que eu conheço. A gente entra com todo o arsenal terapêutico logo no começo de um quadro infeccioso. Para que eu vou esperar o cara entrar em falência respiratória para tratar? Para ser tarde? Não, eu não vou esperar pegar um incêndio no corpo todo para tratar. Eu trato no começo do incêndio. Aí o vermífugo é diferente. Aí a gente usa vermífugo para ajudar o sistema imunológico, entendeu? Aí é um tratamento terapêutico, diferente. Antigamente existia muito médico de família, mas não tinha uma especialidade, era um clínico geral, era um médico que sabia um pouco de tudo, como o pediatra sabia um pouco de tudo, então você ficava com o teu pediatra, que sabia um pouco de tudo, até os 15, 16, 17, 18 anos, aí o pediatra passava para o médico, era um médico com letra maiúscula. Esse médico sabia um pouco de tudo. E quando ele tinha dúvida, ele pegava o telefone e ligava para um especialista e tirava a dúvida. Ele não ficava mandando você para todo mundo. Hoje a medicina está assim, senta no médico, ele fala, vai ver a perna direita com uma, a perna esquerda com outra, a orelha com outro, a orelha, o nariz com outro. Você vai em 5 médicos, cada um fala uma coisa e você não sabe quem está falando a verdade. A Fátima está perguntando labirintite. Labirintite quer dizer o ouvido interno está reclamando. A principal causa de labirintite é pressão alta, rim doente. A pressão alta. A segunda, diabetes. Por quê? Porque a pressão alta interfere com o ouvido interno. O diabetes, o açúcar, a gordura, o colesterol, o triglicéride, muita comida errada, muita farinha, muito pão, muita bolacha, muito biscoito, muito doce, muito drink, água de coco, suco de fruta, refrigerante, álcool, tudo isso vai entupir o ouvido interno, vai entupir o cérebro, vai dar derrame e vai dar infarto. E aí tem crise de labirintite. Labirintite pode ser emocional? Pode piorar, com estresse piora tudo. Estresse piora o sistema imunológico.
Nefrite. Ó, a Marise, ela teve uma nefrite. Já que a gente falou de nefrite, deixa eu responder mais de nefrite. Como é que você sabe que você está tendo uma glomerulonefrite? Ou uma insuficiência renal aguda? Agora está tendo corona. O corona dá uma lesão no rim? Dá. Toda virose grave, toda virose, desde um H1N1, H2, H3, a dengue, a febre amarela, o sarampo, está tudo em epidemia. Dengue está numa epidemia danada no Paraná. Todas as viroses, inclusive o coronavírus, eles disseminam pelo corpo inteiro. O rim nessa hora dança. Por quê? Porque o rim tem que tirar todo o lixo que esse vírus, com o sistema de polícia interno, está brigando com o vírus. Isso provoca mortos, destruição tecidual, destruição tissular. Esse lixo vai ter que sair pelo rim, não é pelas fezes, é pelo sangue. O sangue vai para o rim e o rim tenta limpar o sangue. Então o rim sempre tem uma insuficiência renal aguda numa situação de uma infecção grave. Toda infecção grave, o rim dança. Tanto que metade, no período que eu morei em Nova York, as UTIs, metade dos plantonistas das UTIs lá eram nefrologistas, eram médicos de rim. Por quê? Porque complica com o rim. O rim sempre dança, por causa do remédio, por causa do antibiótico, por causa da infecção, por causa do própria bactéria ou do vírus que vai agredir o rim, ou por causa das toxinas que se criaram pela briga anticorpo, glóbulo branco contra o bichinho, entendeu? Então o rim sempre dança. Então o que acontece quando alguém está numa UTI com o problema do corona e que está com a insuficiência respiratória? O rim sempre dança, a pressão começa a ficar instável, né? A ureia e a creatinina, que são exames de sangue, começam a subir, o potássio começa a subir, aumenta o risco de arritmia cardíaca, pode inchar. Então tudo isso acontece dentro de uma insuficiência renal por uma infecção aguda. Toda e qualquer infecção pode causar isso. A Deise está falando que a mãe é diabética e tem muita crise de labirintite. Sim, tem que cuidar do diabetes. O diabetes é que nem se você jogar açúcar na caixa d'água, farinha na caixa d'água, vai entupir o chuveiro, os buraquinhos do chuveiro, vai entupir o filtro da cozinha. Sabe aquele filtro que tem vela? Vai entupir. Açúcar e farinha entope. Tudo bem? Tudo bem, Rosivânia. A filha da Rosivânia tem rinite e agora nessa época seca, outono e inverno, até outubro, o clima está seco, tem que tomar muita água, 3 litros d'água, fazer muita inalação, lavar muito o nariz com água. O que seria recomendado? Lavar o nariz, lavar o rosto, lavar a mão, muita inalação com água fervendo e sal. Eu gosto mais do que aparelhinho de inalação em casa, que é muito fraquinho. E a inalação quente, ela derrete o catarro, mas você tem que estar hiperidratado. Então toma muita água e aí faz a inalação. E se puder sair para respirar, para uma criança, fez a inalação, deixa ela brincar, correr, que ela vai expectorar, entendeu? Isso é bom. Infecção de urina pela 7ª vez. Cara, imagina que eu chegue para você e falo, olha, eu tô pela 7ª vez tendo cupim no meu guarda-roupa. O guarda-roupa vai cair daqui a pouco. Ah, eu estou pela 7ª vez tendo cupim no meu armário de madeira da cozinha. Daqui a pouco vai cair o guarda-roupa e o armário da cozinha. Então não pode ter infecção de urina. Uma vez na vida, não. Se tiver 2 vezes, fala, cara, eu tenho que tratar isso para nunca mais voltar. E o tratamento é para exterminar. Porque essa bactéria está no teu rim comendo o teu rim. Ela não está lá dormindo, ela não está lá fazendo filhotes, ela está fazendo bactéria, bilhões de bactérias e comendo o teu rim. Teu rim é comida para a bactéria. Então, super importante que você trate isso para valer. Infecção de urina não é brincadeira. Bom dia. A mãe da Rosângela está com uma alergia na pele há mais de 6 meses. E não fica boa e está espalhando. É lá de Pernambuco. Então, assim, lesão de pele aguda, a gente mostrou ontem numa live que pode ser virose. Qualquer vírus pode dar lesões de pele, inclusive o corona. E tem uma foto no meu Instagram que todo mundo precisa ver, que são as várias formas de lesão de pele aguda no coronavírus. Vírgula.
O que a Rosângela está perguntando é uma lesão de pele crônica, 6 meses. Então eu tenho que pesquisar. Tem várias doenças que dão lesão de pele e que o tratamento não quer dizer que é alergia. Tem várias doenças. Psoríase é uma doença frequente. Artrite psoriática, quer dizer, o cara tem lesão de pele, daqui a pouco começa a ter artrite nas articulações. Então é uma doença sistêmica. Precisa ter um bom médico para tratar. Então isso não é alergia, tá bom? Pressão de 17/11. Minha linda, você precisa de um médico. Então assim, a pressão arterial normal é 11/7, 12/8 é o limite. 13/9 é antigamente que a gente falava que era bom. Antigamente. 11/7 é o ideal. 12/8 é o limite. Ponto. Se tiver grávida, 11/7 já é hipertensão arterial. Minha linda, procure um médico, se possível um nefrologista, por quê? Porque a pressão alta é rim. Mas o cardiologista tem que saber tratar? Tem. O clínico tem que saber tratar? Tem. Qualquer médico deveria saber tratar. Tá? Mas eu, como médico de rim, falo, vai procurar um médico urgente. Ô Fátima, não morre agora não, tá bom? Vamos cuidar da saúde, cuidar do rim, cuidar da pressão, cuidar de tudo. Deixa eu ver mais alguma pergunta. A Glória, a pressão não controla, toma losartana, tem algum... Minha linda, fale com o teu médico. Controlar a pressão é a coisa mais fácil que tem no mundo. É assim, ó, vapt-vupt. Você precisa ter um médico bom, que ele decida quais os remedinhos você vai tomar. Eu sempre dou 3 remédios em dose baixinha, dose pediátrica, e eu diria que 95% dos pacientes que eu recebo, que chegam lá com pressão de 16/12, tudo maluco, fala, eu vivo tomando remédio e nunca resolve. Eu dou 3 remedinhos em dose pediátrica, em 2, 3, em uma semana o cara tá com 11/7. Então, é super fácil tratar a pressão e pro resto da vida tem que manter os remédios. Não pode tomar o remédio e falar, agora que eu estou com 11/7 pode parar, não. É que nem banho. Agora que você tomou banho, que você está cheiroso, é para tomar banho todo dia. Agora que você tomou os remédios, eu te dei 3, e eu faço isso por telefone, eu te garanto que você vai ficar ótimo. Agora, eu te dei os remédios, você está com 11/7, é para continuar com eles pro resto da vida. O que eu vejo de muita burrice é gente parando de tomar o remédio, porque agora que a pressão está boa, eu vou parar. Eu já vi médico falando uma idiotice de umas maiores, diabético. Eu peguei paciente diabético que o médico mandou parar os remédios porque a glicemia estava 80. Falei, a glicemia está 80 por causa dos remédios. Se eu tirar os remédios, vai piorar de novo, deixa de ser ignorante. Desculpa falar assim, mas foi um ignorante. Tinha diploma de médico. Deixa eu ver uma última pergunta, 2 últimas perguntas. O J. Paulo, por que nos últimos anos temos visto mais casos de câncer? Bom, primeiro que a gente está vivendo até 90 anos tranquilamente. Hoje você encontra um monte de gente chegando com 90 anos, facinho. Se você pegar em 1945, na época da Segunda Guerra Mundial, a esperança de vida, a expectativa de vida era 45 anos. Hoje é 80, 78, 75, 90. Então, a gente vai ter mais câncer de pele, que é o primeiro câncer no mundo. O câncer mais comum do mundo é câncer de pele, por causa do sol. Porque os raios ultravioleta A e B estão muito maiores. Então, branquelo ou negrão tem que passar protetor solar. Lembra do touro bandido? Lá daquela novela de antigamente, não tinha um touro bandido? Ele morreu de câncer de pele. O espermatozoide do touro bandido até hoje é vendido. Vale fortuna. Ele morreu de câncer de pele. Um touro com couro, não pele fina, que nem a minha, pele grossa. Então, câncer de pele. Câncer de pulmão, por causa do cigarro, tá cheio de gente fumando. O cachorro que mora com fumante vai morrer de câncer. A família que mora com fumante vai morrer de câncer, de infarto, de derrame, por causa da fumaça do fumante. Então, câncer. Hoje, a gente come muito produto de mercado, tem muito produto químico, tem muito conservante, muito.
E produto químico e produto conservante vai acabar dando câncer de estômago ou de intestino. Hoje tem muita gente com o intestino preso. O intestino preso machuca o intestino. E fica arranhando o intestino, porque você tem um tijolo querendo sair todo dia, lá ou uma vez por semana. Aquilo machuca o intestino e vai te dar muito mais câncer de cólon do intestino. Aí você tem muito HPV, que é o herpes papiloma vírus, que dá muito câncer de colo do útero na mulher. Você tem muita doença venérea voltando. Hoje o pessoal está em epidemia de sífilis, porque a turma está aí saindo adoidado, fazendo coisa o tempo todo, que não devia tanto. A sífilis e a gonorreia voltaram em epidemia na Europa e no Brasil. E aí vai dar mais doenças e câncer também. Então eu estou respondendo para o Zé Paulo que câncer está voltando, porque a gente está ficando mais velho e porque a gente não faz o que deveria fazer, que é prevenir. Ela teve nefrite quando ela era criança e nunca mais teve mais nada. Duas vezes por ano, procure teu médico e faça uma revisão geral, uma boa consulta médica e ele tem que ver. É óbvio que você tem o rim direito e o rim esquerdo. Cada rim tem 1 milhão de filtros, 1 milhão de néfrons. Néfron é o nome do filtro. Então eu tenho 2 milhões. Se eu tirar um rim, você fica só com 1 milhão. Teus exames de sangue estão normais, a tua pressão pode estar normal, tudo está normal. E você aparentemente diz que está tudo normal, mas você perdeu 1 milhão, metade dos filtros. Então, você pode ter na tua nefrite perdido uma boa porcentagem dos teus filtros. 500 milhões, 500 mil, 1 milhão, e você não tem nada. Então, tem lesão renal. Mas uma lesão renal que aquele rim que sobrou, ou aqueles filtros que sobraram, estão dando conta do recado. Então, rim normal, não. Função renal normal não quer dizer que você tem a mesma quantidade de filtros sobreviventes no rim. Por isso que Papai do Céu deu 2 milhões de filtros. Porque se você perder 1 milhão, aquele 1 milhão trabalha por 2 e dá conta do recado. Entendeu? Então vamos finalizar uma última pergunta? Vou falar do corona então. Vocês perceberam que graças às condutas do Ministério da Saúde, graças às condutas da nossa quarentena, nós retardamos a explosão. Mas a explosão está aí. Os hospitais estão lotados. Todo dia vocês vão ver que está faltando aparelho para entubar, que está morrendo gente porque não tinha como botar no aparelho, que está morrendo gente porque não tinha vaga na UTI. O cara morre de falta de ar. Ele morre como se estivesse morrendo afogado no seco, sem água. Imagina a sensação de morrer afogado entrando no oceano ou numa piscina. Agora imagina essa sensação morrendo afogado sem água, sem ar. E isso agora está em explosão. Então, por mais que o Brasil e o mundo está tentando soltar, abrir comércio, abrir shopping, tem que lembrar que foi essa quarentena, mesmo parcial, que deu uma segurada. Mas esse negócio vai explodir. E aí vem a primeira onda, fica, como na Itália, 2, 3 meses. Quando começar a acalmar, depois vai ter outra onda. Nós vamos ter até o ano que vem várias ondas. E cada onda demora 1, 2, 3 meses para subir, 1, 2, 3 meses para cair, depois vem outra. Não são ondas de um dia, são ondas de 2 meses, 3 meses para subir, 2 meses para 3 meses para ficar e aí cai. Isso é medicina, isso é ciência, isso vai acontecer. Esse ano e até o ano que vem nós vamos ter várias ondas. Agora a coisa está pegando fogo. Ah, mas não tá como Nova York que morreram 2 mil no dia. Não, mas vai ter. Então, fique em casa se você puder, preserve a família. Se você começar a ficar doente, se possível, tenha um médico para fazer o tratamento no começo. Nunca se trata no final. Ah, vamos deixar pegar fogo quando eu estiver morrendo de falta de ar e vou no hospital. Cara, trata no começo, tem várias coisas para a gente tratar no começo. É assim no incêndio, é assim numa doença infecciosa, tá bom? Não fiquem tristes, mas está cheio de gente morrendo, está cheio de médico morrendo, está cheio de funcionário da saúde morrendo, tá bom? Um beijo, até mais tarde.